Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso convidado de hoje é o professor, historiador, mestre em educação, Cláudio Jorge. Bom dia. E o nosso entrevistado de hoje é o secretário municipal de educação, professor Helder Maia. Professor Helder, seja bem-vindo ao programa Ponte. Obrigado, eu que agradeço. Como o senhor vê, qual o balanço o senhor faz desse período que está à frente da educação de Maceió? E pergunto, qual a maior dificuldade o secretário tem enfrentado ao longo desse período? Olha, são 14 meses e meio. Nós conseguimos avançar em muitos indicadores da educação. Destaco a expansão do número de matrículas. Agora, recentemente, a gente fez um levantamento minucioso e tivemos uma redução de mais de 200% da taxa de evasão e da taxa de abandono no município. Esses são dois destaques. Quanto à dificuldade, desde o início da gestão, a maior dificuldade foi resolver os danos causados pela Braskem nos 5 bairros, em 5 equipamentos. Impactou bastante, bastante. Não propriamente o impacto do volume de matrículas, porque não era um volume muito grande de matrículas, mas impactou na nossa subjetividade, porque foi um dano muito grande para essas famílias e a gente não conseguiu até agora sanar esse problema. A metade só do problema foi sanado, então consome muita energia nossa, consome muita nossa vitalidade cotidiana, porque a empresa se mostrou muito insensível a esse drama. Então nós procuramos resolver de qualquer forma e até agora, como eu disse, a gente resolveu 3 escolas, 2 ainda estão por resolver. Estamos na fase final, estamos quase concluindo tudo. Mas mesmo assim foi um desgaste muito grande para a comunidade escolar, para os pais dos estudantes e para nós da gestão. Avançamos em muitas frentes, mas nessa frente, em que pese estamos próximo da resolução, mas o desgaste foi muito grande. 14 meses depois, que apanhado o senhor faria de como encontrou a educação de Maceió? Olha, nós tivemos muitas dificuldades no início porque não tinha uma cultura de dados dentro da secretaria. A gestão da educação, nós temos hoje, para você ter uma ideia, 54 mil estudantes matriculados. Nós acabamos de realizar uma pesquisa com as famílias dos estudantes. Então, nós tínhamos feito um grande painel de indicadores, com indicadores educacionais da sala de aula para dentro, da porta da escola para dentro, da porta da escola, da creche para dentro. E agora nós fizemos um levantamento, um diagnóstico minucioso das famílias, ou seja, da porta da creche para fora e da escola para fora. Vejam que 54 mil estudantes, na verdade, são 250 mil pessoas, porque em cada casa desses estudantes tem em média 4 pessoas. Em média, algumas casas têm apenas a mãe e a criança, em outras casas tem 5, 6, 8, até 10 crianças residindo. Então nós afetamos a vida de mais de 200 pessoas. Então se o ônibus escolar não chega na hora, não impacta só a criança, afeta a família dela toda, porque ela não vai para a escola. Se a alimentação não chega, se não é resolvida a alimentação, se a alimentação proteica, balanceada, com os investimentos necessários não chega, afeta diretamente o pai e a mãe, porque a criança vai chegar sem refeição. Se a gente demora em alguma razão para reformar a escola, se a escola não tem a infraestrutura adequada, a criança vai se sentir desestimulada. Era esse o cenário. Nós não tínhamos dados para monitorar esse conjunto de fatores. Então nós navegávamos às cegas. Então nós não sabíamos, por exemplo, o número de matrículas num determinado bairro como Jacintinho, ou como Benedito Bentes. Uma informação básica, muito elementar. E sobre as famílias dos estudantes, nós não tínhamos ideia. Hoje eu posso lhe afirmar com segurança, 79% dos estudantes pertencem a famílias que têm renda abaixo da linha da pobreza e da extrema pobreza, 79%. Isso não fui eu que adivinhei esse dado, isso foram colegas da universidade que foram contratados para fazer uma pesquisa, tabular os dados, esses dados vão ser publicados daqui a um tempo, assim como foram publicados outros o ano passado, no dia 2 de julho. Então, veja... cenário de muitas dificuldades. Muitas, extremas dificuldades. E de imediato, sim, aí se eu puder falar em poucas palavras para você, era o estado físico das unidades, das creches e das escolas. Nós precisamos reformar quase 40, além daquelas que a gente teve que deslocar. 6 escolas estavam em total e absoluta incapacidade de abrigar pessoas, com o teto caindo literalmente
na cabeça das coisa. pessoas. E aí nós tivemos que deslocar essas 6 escolas para outras 6 escolas. Isso leva tempo, porque há uma burocracia muito rigorosa no controle público dos gastos. Quando se chega a esse ponto, né, de uma escola estar sob o risco do teto cair, é que a coisa não está boa, né? Infelizmente, essa conclusão que a gente chega. E é preocupante ainda mais a gente se aproximando da quadra chuvosa, né, do inverno, né? Deve ser ainda uma preocupação ainda maior, não é, secretário? Ainda é, sim. Secretário Helder Maia, o líder do governo, Ciderlane Mendonça, esteve aqui e falou que na gestão passada muitos conjuntos habitacionais foram construídos na parte alta de Maceió e muitos equipamentos públicos ainda seguem faltando naquela localidade. Existe um olhar, uma preocupação da Secretaria de Educação nesse sentido? Sim, ele está coberto de razão. Muitos conjuntos, como o Caeté, o Planalto, que são conjuntos grandes no Benedito Bentes. O Caeté tem mais de 20 mil pessoas, maior do que muitas cidades do interior. Municípios aqui do Você conhece bastante o interior, sabe disso. Então, veja, nós estamos com 5 obras em andamento hoje na cidade. Todas são creches, que é o maior problema, o mais absoluto problema, o 001 da educação pública do município de Maceió hoje. Nós precisaríamos hoje de mais 10 mil vagas para zerar a fila da educação infantil, da primeira infância no município de Maceió. Veja que em 8 anos da gestão passada, expandiu o número de crianças, expandiu o número de mães que tiveram filhos, expandiu a taxa de natalidade, mas só foram construídas 16 CMEs. Então a conta é simples. 16 dividido por 8 ou 8 dividido por 16 dá a inauguração de 2 por ano. Apenas 2 por ano. É muito pouco. Qual o déficit hoje? Mais de 10 matrículas. Teresina, uma capital menor do que Maceió, bem menor do que Maceió, com 250 mil pessoas a menos que Maceió, tem 27 mil estudantes matriculados, de 0 a 5 anos e 11 meses. Nós temos 10,5. Mesmo crescendo, nós crescemos 1.000 matrículas do ano passado para cá, inauguramos 2 creches. E veja... Muita criança fora do sistema. Muita. É uma infância perdida. A criança que tem 3 anos, que pertence a essa família... Que pertence a essa família de renda muito baixa, da extrema pobreza ou da pobreza, e ela não vai para a creche, ela tem 2 aninhos, ela está na rua, ela tem 3 aninhos, ela está em casa. A infância dela corre o risco de ser inteiramente perdida. Essa é a fase mais importante da vida de um ser humano. Isso foi uma determinação imediata do prefeito de JHC, mas obra não se faz da noite para o dia. Obra demora. Nós temos uma obra na cidade de Sorriso 2, que é no Benedito Bentes, uma das áreas mais pobres da cidade. Nós demos a ordem de serviço no dia 12 de agosto. Sexta-feira eu estive lá, ela já está com 70% pronta. Isso enche o coração da gente de alegria, de felicidade, que a empresa está cumprindo o prazo, que a gente está cobrando. Por quê? Porque serão 200 crianças que terão sua infância salva. Ao invés de ser perdidas, serão salvas. Então nós precisaríamos ter acelerado muito mais. Temos a previsão de mais 7 ou 8 agora, no ano de 2022. Estamos correndo para isso. Só que, infelizmente, isso leva tempo, isso demanda tempo, contratar, licitar os trabalhadores na obra, a obra ser construída até que essas crianças estejam lá dentro. Hoje está tramitando mais um processo de contratação de 50 professores da educação infantil, ainda do concurso de 2017. Só no primeiro ano de gestão, nós contratamos 260 professores efetivos. E mais 280 no PSS, que é o Processo Seletivo Simplificado. Mais de 500 professores no primeiro ano. E faltava professores na sala de aula. Não havia crescimento da matrícula, então não faltavam tantos. Quando a gente cresceu a matrícula em 5.000 vagas, eita, cadê os professores? Aí, imediatamente contratamos. Entendeu? Então, a gestão anterior, ela tinha um certo receio, um certo medo de se aventurar nesse mundo, que era o quê? Mais matrículas, mais investimento. Mais matrícula, mais investimento, mais dor de cabeça. Quando você bota uma criança dentro da escola, é dor de cabeça para o gestor. Muitos gestores têm um certo receio disso. Por quê? Porque ali você tem que alimentá-lo, ali você tem que dar o fardamento, ali você tem que ter o professor, ali você tem que ter o auxiliar de sala, ali você tem que ter o transporte escolar e a cobrança da família. Por outro lado, ali você tem... a esperança de um país melhor, não é? Exatamente, exatamente isso. Professor Cláudio Jorge, agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, né? Um reencontro com o secretário Helder e professor, né? Verdade. Não, sem dúvida, o olhar do secretário sobre o aspecto social, histórico, né, do município é muito concreto
e ao mesmo tempo traz duas preocupações. Que a primeira, ela é na fala do secretário, a possibilidade, né, de desaparecer a infância no município. Isso é um assunto muito sério e concreto. Por que eu falo isso? Né? Todo aquele que já visitou, né, a literatura da pedagogia, né, de Saviani, os intelectuais, o próprio Caio Prado Júnior, na história social e colonial do Brasil, entendem, por exemplo, que a infância é uma invenção da modernidade. Simples, Jean-Jacques Rousseau. Não é? Ela é uma construção, mas ao mesmo tempo ela se coloca no mundo atual como capital humano. Muitas vezes, e o professor e o secretário podem comentar isso, é entendida aí como uma troca de moeda. Por que eu falo isso? É porque sempre se deu na história a relação capital humano, criança e mercado, proveniente da Revolução Industrial. E o secretário traz aqui um dado muito concreto e preocupante. Não é? Se você não tem essa sensibilidade na gestão de entender essa condição da infância, qualquer gestão poderá futuramente perder de vista a construção de uma sociedade futura. É isso, né, secretário? Perfeito. Nós temos muitos gestores, têm muita dificuldade, porque a educação no Brasil ela alcançou um nível de estabilidade e, digamos, de segurança jurídica muito bom. Isso é uma conquista da sociedade brasileira, desde a Constituição de 88, passando pela LDB. Então, 25%, o artigo 212 da Constituição determina que o município e o Estado devem gastar a sua receita operacional líquida com a educação. Então, veja, ano passado nós conseguimos cumprir essa meta aqui em Maceió, com muita dificuldade, porque foi um ano de pandemia, nós só retornamos em agosto, e por uma decisão muito acertada, veja, isso é muito importante a gente mencionar. Nós chegamos no final da gestão do passado, faltando cerca de um mês, nós ainda tínhamos um contingente significativo de recursos para gastar, mas não daria tempo gastar. Por quê? Porque você tem que fazer edital, você tem que licitar, tudo seguindo os mais estritos parâmetros legais. E isso leva um pouco de tempo. Foi o que o prefeito determinou. Olha, vamos investir nos professores. Por quê? Porque havia 6 anos de atraso de progressão funcional dos docentes. 6 anos, desde 2012, desde 2016. Então, o professor ele tem o direito de fazer uma progressão a cada 2 anos, que é chamada progressão horizontal. Então, aquilo aumenta no salário dele 250, 300 reais, dependendo da carreira, dependendo da titulação dele, dependendo do grau acadêmico, de escolaridade dele. Então, nós chegamos no final da gestão e dizemos, olha, não vamos fazer nada sodado e nada de maneira injusta. Por quê? Porque seria mais fácil ratear. Pega aquela quantia e ratear. É justo que um professor que entrou há 10 anos atrás e fez o concurso há 10 anos atrás, que teve suas progressões negadas, atrasadas, recebeu o mesmo valor de um que acabou de ingressar no quadro, esses que eu falei agora, o ano passado ingressaram. Seria justo eu distribuir, um recebe 8 mil ou 10 mil e o outro recebe 8 mil. Seria cômodo para o gestor. Não é? Por quê? Porque os dois iam ficar satisfeitos. Um mais satisfeito do que o outro, né? Porque o que acabou de ingressar, ele ia receber esse 10. Estaria ainda mais satisfeito. Exatamente. O que é que nós fizemos? Não. Nós vamos pegar essa quantia e repartir entre os professores que estão com suas progressões atrasadas durante muito tempo. Esses que entraram recentemente não têm direito à progressão, porque eles acabaram de entrar, nem fizeram 2 anos, nem passaram pelo estágio probatório ainda. Então, muitos reclamaram, muitos que ingressaram reclamaram, mas a sociedade entendeu, a comunidade entendeu e, sobretudo, os docentes entenderam. De fato, a decisão foi acertada. Então, o ano passado, no dia 28 de dezembro, foi feita uma folha suplementar que distribuiu 43 milhões de reais para professores e profissionais da educação do município, secretário escolar, merendeiro, auxiliar de sala, estatutários concursados, que já tinham 10, 15 anos, até os aposentados que tinham acabado de se aposentar e não tiveram direito à sua progressão, esses receberam. Aí, no dia 16 de fevereiro, mais uma folha de 8 milhões. E agora, sexta-feira passada, mais uma folha de 3 milhões e meio. Veja, isso foi uma decisão que muitos municípios no país, como não gastaram os 25% constitucionais, ratearam indiferenciadamente para todos. Como você mencionou, agradava um e prejudicava outros. Percebe? Isso é a Constituição brasileira que determina 25% da receita operacional líquida. Numa cidade grande como Maceió, isso é muito recurso, isso é muito dinheiro. No entanto, nós temos que fazer as ações de maneira planejada, calculada e seguindo estritamente a lei. Então, por exemplo, uma creche dessa, a obra, às vezes a comunidade fica muito aflita. Por quê? Porque está vendo o filho em casa, a obra está ali na frente dela e a infância dele sendo ameaçada, porque ele está na rua, ele está sendo abusado. Então você tem que
arregimentar forças e coordenar grandes equipes para que nada disso saia do controle. E isso dá muito trabalho. É única e exclusivamente competência do Estado o ensino médio e única e exclusivamente competência do município a creche. E única e exclusivamente competência da União a universidade. Que em alguns casos, em alguns estados, também os estados oferecem educação superior, que mudou um pouco, como São Paulo, a UNEAL é uma instituição estadual. Então, o que acontece? No passado, para vocês entenderem, o Estado levou essas matrículas que poderiam ser do município. Por isso que os dados da matrícula de Maceió só declinavam. Os gráficos são bem claros. Nós tínhamos há 10 anos atrás, 58 mil matrículas no município de Maceió. Por que que em 2020 tinha apenas 48.913? Está entendendo? Então, em 2021 cresceu e agora, 2022, nós já superamos o ano de 2021. Mas é como eu disse, quando você um estudante ingressa na rede, você tem que dar ele todo o suporte. Não basta só ele estar ali na sala de aula. Ele tem que ter professor, ele tem que ter o fardamento, ele tem que ter água boa, ele tem que a escola estar boa. Não adianta ele ir no banheiro e não ter a descarga. Precisa ter condições adequadas, né? Exatamente. Professor, com esses novos equipamentos de educação sendo implementados aqui na capital, existe a perspectiva de concurso público para a área da educação neste ano? Boa pergunta. Nós hoje temos uma reserva técnica do concurso 2017. Então nós vamos cumprir conforme o prefeito prometeu na campanha. Grande parte já foram nomeados. Talvez seja em primeira mão que eu estou dando aqui para vocês agora. Acho que ainda sai essa semana uma nomeação de 90 professores ainda do concurso 2017. Por quê? Porque nós precisamos contratar esses professores. Nós temos em algumas escolas do município, atenção, em algumas escolas do município nós temos turmas que estão a ser professores. Não é a escola inteira, pelo amor de Deus, tá? É uma turma, outra turma, porque até o 5º ano é um professor só. Lembrando, até o 5º ano ele dá aula de tudo, até o 5º ano. Do 6º ano ao 9º ano, aí sim, entra o professor de geografia, entra o professor de história, entra o professor de ciências, português, matemática. Tá claro? Então, do 6º ao 9º ano, existe uma especialidade disciplinar, ok? Do 1º ao 5º, não. Então, nós estamos chamando professores do 1º ao 5º esta semana, vai sair no diário, e também 50 do 1º ao 5º e 40 da educação infantil, porque também temos algumas creches que têm turmas sem professores. Tá claro? Então, veja, estamos chamando 2017, mas já, respondendo a sua pergunta, se as matrículas continuaram crescendo, nós vamos ter que fazer concurso. Por quê? Porque já esgotou a reserva técnica do 6º ao 9º, não temos mais concursados do 6º ao 9º. Secretário? Provavelmente sim, por isso que nós fizemos o PSS. O PSS não é a melhor forma, tá? Nós acreditamos no concurso, na estabilidade, na servidor garantia. Efetivo. O PSS não é a melhor forma, mas foi uma forma emergencial de contratar, sobretudo, assistentes sociais e psicólogos. Foram quantos contratados, secretário? Foram 576 profissionais, entre todos os cargos. Auxiliares de sala foi 180, 65 psicólogos e 40 assistentes sociais. Veja que no pós-pandemia, agora, né, a arrefecer os números da pandemia, nós precisávamos de psicólogos na sala de aula, nas escolas, para diagnosticar, tratar e cuidar dessas crianças que ficaram afastadas da rotina. Repito, em contextos de absoluta vulnerabilidade. Então, por isso que foi importante o PSS. Por exemplo, se nós tivéssemos feito um concurso público, ele ainda estava acontecendo agora. Então, o PSS é um instrumento jurídico. O problema era uma situação excepcional, precisava ser tratado com a devida excepcionalidade. Mas respondendo sim a sua pergunta, é muito provável que façamos ainda esse ano, até o final do ano. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store
e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. Nosso convidado de hoje é o professor, historiador, mestre em educação, Cláudio Jorge. E o nosso convidado de hoje é o secretário municipal de educação de Maceió, professor Ademaia. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, secretário. Eu agradeço. Professor Cláudio Jorge, iniciando esse segundo bloco, quero chamar a sua participação mais uma vez. É interessante que o Brasil apresenta um modelo de educação em uma base que ainda hoje persiste num sentido da não autonomia, por exemplo, dos professores. E eu vou explicar por que isso, né? Década de 60, governo militar, golpe militar, e você vai ter logo em seguida uma política, uma pedagogia crítica histórica que tenta desconstruir esse modelo que o Brasil, na década de 60, que vai entrar definitivamente na perspectiva do capitalismo. E sempre vai acompanhar a educação no Brasil, essa lógica. E logo se citei Rousseau, né, ele disse, olha, mais do que uma criança lançar o olhar em uma lente, né, em uma lupa, era interessante que ela construísse essa lupa, né? Ou seja, o fator da criatividade. E eu levo isso também para o educador, né? E o secretário, sem dúvida alguma, na formação dele sociológica, tem esse pensamento de uma totalidade histórica, dessa formação. Aí uma pergunta mesmo, assim, sobre esse critério do professor, na perspectiva de sua autonomia, do sindicato, da comunidade. Ou seja, essa autonomia é possível dentro da perspectiva ou do arquétipo da sua gestão? Olha, nós prezamos muito pela autonomia dos professores, pela capacidade criativa, didático-pedagógica deles. Toda escola tem uma discussão sobre seu projeto político-pedagógico. Então, há hoje no Brasil uma definição muito clara, como se fosse uma grande organização curricular. Com a BNCC, o Brasil passou a ter uma base nacional curricular comum. Então, ela exara um conjunto de recomendações de caráter pedagógico, conteudísticos, para as instâncias, para que ela chegue até a sala de aula. Então, a primeira mediação é o Estado. Então, o Estado de Alagoas hoje tem uma base estadual curricular comum, muito próxima da nacional, e o município de Maceió também. E os professores, dentro do conselho escolar e hoje, por exemplo, é um dia muito importante para a nossa rede, que está ocorrendo a eleição dos conselheiros escolares, da parte fora da escola, são os conselheiros comunitários. O conselho escolar ele é formado por professores, pelo gestor, por pais, mães e líderes comunitários que têm decisão, têm assento assegurado sobre a vida daquela escola. Então é um momento muito importante porque esses conselheiros são eleitos diretamente pela comunidade, dentro de uma tradição que o Maceió tem, que é a gestão democrática. Vocês certamente já ouviram falar, foi criada na época do prefeito Ronaldo Lessa, e nós prezamos muito por isso, tá? Incentivamos e favorecemos. No que tange a essa autonomia que o professor mencionou, nós não interferimos em absolutamente nada, absolutamente nada. É a escola, é o coordenador pedagógico que lida com esses instrumentos didáticos, que formula, que cria, que desenvolve alternativas para propiciar, para aprimorar a relação ensino-aprendizagem, que é sempre uma relação complexa, difícil. Imagine essas crianças que chegam na escola sem alimentação. Então isso compromete a relação ensino-aprendizagem. Por isso que nós destinamos uma verba suplementar para a alimentação escolar. Talvez seja um dos maiores feitos da nossa gestão. Talvez aquilo que mais nos orgulha é ter triplicado o valor da alimentação escolar, porque houve algumas mudanças no plano nacional, que é a mudança na taxa proteica, que é na diversificação do cardápio. Hoje é obrigatório você servir 4 proteínas ao longo da semana. Então, em Maceió, para vocês terem ideia, do primeiro aninho ao 5º ano do ensino fundamental, não servia o de jejum, que é o café da manhã. Não servia, tá? Não tinha. Então, no ano de 2019, o último ano antes da pandemia, foi investido 6,5 milhões com alimentação escolar. No ano de 2021, 5 meses de aula, 50% presencial, foi investido 10 milhões. E agora,
ano de 2022, nós vamos investir 20 milhões. Por quê? Porque aumentou a inflação, repasse. Nós repassamos esse recurso para a diretora fazer a compra, nós adequamos as normas federais das 4 proteínas e nós passamos a servir o de jejum, que é o café da manhã. Então, a maioria desses estudantes, vindo de famílias com essas taxas de pobreza, abaixo da linha da pobreza e da extrema pobreza, chegavam na escola e eles só iam realizar a primeira refeição, o primeiro lanche, às 9h40. Eles chegavam às 7h15 e ele só ia realizar essa refeição às 9h40. Hoje ele chega às 7h15 e imediatamente é servido o de jejum, que é o café da manhã. O nome técnico é o de jejum, para que ele tenha feito as suas necessidades. Aí se inicia a relação aprendizagem. A rigor, a relação aprendizagem já está quando ele tem aquela dignidade, a escola mostra o apreço dele sentar ali e fazer o primeiro lanche. Então, antes, isso não era realizado. Então, veja que tudo isso se refere ao contexto da aprendizagem. O professor tem total autonomia. Nós, por exemplo, diferente de outras redes, que são redes muito pequenas, redes no interior do estado, nós não tutelamos nada disso. Isso é de autonomia da escola, a escola tem total autonomia, os professores são todos formados de acordo com essas linhagens e tradições teóricas, pedagógicas. Então, nós seguimos, sim, por exemplo, Paulo Freire, uma referência fundamental para nós, é o patrono da educação brasileira. Temos uma admiração pelo trabalho do Paulo Freire, sobretudo na educação de jovens e adultos, que foi onde ele mais se destacou, onde ele criou a sua metodologia. E hoje, por exemplo, nós também destinamos recursos para a alimentação do EJA. Então, o trabalhador sai da obra, ou ele sai de atividade e ele vai para a escola. Mas se lá, às vezes, ele não teve tempo de fazer uma refeição, um lanche, ele tem o direito a essa refeição. Tudo isso onera o município. Nada, e passa incólume. É uma escolha de gestão. Então, antes, veja que era 6,5 milhões. Então, o recurso ia para outras direções. Agora, a gente está investindo maciçamente na alimentação escolar, porque a gente sabe como a pandemia trouxe, gerou, agravou a situação de insegurança alimentar no país. Secretário, o senhor falou de Paulo Freire. O senhor acha que o nosso modelo de educação cumpre o papel de formar cidadãos críticos e independentes? Olha, poderia ser melhor, tá? Poderia ser melhor. Mas nós avançamos muito nessa matéria. Nós tivemos no Brasil, nos últimos 20 anos, como o professor falou, nós tivemos rupturas muito sérias nos anos 60, 70 e 80. É só depois da Constituição, 32 anos atrás, e 32 anos é muito pouco tempo para você transformar. Olha o exemplo da Coreia do Sul, que são investimentos maciços, 50 anos ininterruptos, né? Uma elevação paulatina do PIB. Mas nós já tivemos muitos avanços, por exemplo, com o aumento do número de matrículas. Nós quadruplicamos o número de matrículas na educação superior brasileira. Olha que avanço extraordinário, desde a gestão do presidente Lula até hoje. Então, eu sempre cito aquele dado de que havia apenas 3% dos matriculados em 1996, as universidades federais, pertenciam a famílias cuja renda era de até um salário mínimo. Agora, 36% daqueles que estão matriculados nas universidades federais, na UFAL, na UFPE e em tantas outras, são oriundos de famílias de baixa renda. Veja que mudança significativa em 25, 26 anos de história. Então isso é extraordinário. Quantos estudantes hoje não são jornalistas, não são historiadores, não são pesquisadores, não são advogados, não são médicos, não são arquitetos, que se formou, que entrou na universidade nos últimos 20, 25 anos? Vivíamos uma anomalia incrível, exatamente, né? Onde as universidades públicas serviam exatamente as classes mais elitizadas, né, que ocupavam esses espaços. E a camada mais pobre tinha muita dificuldade e trabalhava o dia todo para pagar uma escola particular. Ainda tem um conjunto que funciona assim. Por exemplo, em grandes cidades, grandes centros urbanos, grandes centros econômicos, como São Paulo, Rio de Janeiro, 80% dos estudantes do ensino superior estudam nas universidades privadas. Essa mudança aconteceu sobretudo no Nordeste. No Nordeste, a maioria estuda no Nordeste e no Norte em universidades públicas. E veja que diferença regional absurda. Agora, você tem razão, ainda precisa ocorrer melhorias, por exemplo, na educação infantil. Não é só Maceió que tem dificuldade com a educação infantil, não. O Brasil todo, Maceió é um caso mais extremo, que eu mencionei para você, que construir só 2 creches num município com mais de 1 milhão de habitantes nos últimos 8 anos é muito pouco, muito pouco. Claro. Aí teria que ser 8, 9... a cada ano para fazer frente a essa demanda. Mas há que se melhorar também no ensino fundamental. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo claro.
Nós, né, na rede pública de Maceió, melhoramos muito a infraestrutura das escolas, porque à medida que o estudante cresce, como o professor mencionou, ele precisa de oportunidades, ele precisa de interfaces, ele precisa se interessar por alguma coisa. Quando ele está com 12, 13, 14 anos, ele já enxerga o mundo, as suas potencialidades de uma maneira muito diferente quando ele tinha 3 aninhos, 4 aninhos. Então você precisa dar para ele um conjunto de novas oportunidades, pensar novas estratégias. Por exemplo, para que a escola continue sendo sedutora. Ela precisa ser sedutora. Ele não pode pensar ele não pode passar pela cabeça dele em largar a escola. É verdade, João. Não pode. Secretário, você falou que a questão da comida no prato é uma realidade. A gente quer saber a questão agora da vacina no braço. Como é que anda a questão da maratona da vacina da Covid-19? Bem lembrado. Nós fizemos agora, final de semana, eu estou ainda me recuperando, porque eu passei sábado e domingo todo envolvido com isso. Nós tivemos um resultado extraordinário. Tá? Nós fomos até as escolas, até os pontos de encontro dos ônibus e transportamos cerca de 12 mil estudantes. Metade do que havíamos previsto, mas é um bom resultado, tá? É um ótimo resultado, porque sábado e domingo, para muitas famílias, é o dia de sossego, de folga, é um dia de experimentar um pouco de lazer, e mesmo assim, muitos pais, muitas mães foram aos 4 pontos de vacina. Eu percorri sábado e domingo os 4 pontos, fui até os 4 pontos e teve um movimento bastante significativo. Estamos fechando agora o balanço disso, mas foi entre 12 mil e 13 mil estudantes que se vacinaram ao longo de todo sábado e ao longo de todo domingo. Foram 122 ônibus transportando essas crianças, pegando na frente da escola ou para aqueles que realizam transporte escolar no ponto de embarque e desembarque do dia comum, cotidiano. A obrigatoriedade da máscara funciona para a questão do ambiente escolar? Funciona. Nós mantivemos essa obrigatoriedade nos espaços fechados, por exemplo, como esse espaço aqui, é mais ou menos o tamanho de uma sala de aula, mantém o uso obrigatório da máscara, ok? Na sala da direção, que às vezes circula muitos pais para pegar o histórico escolar, para tirar dúvida, a diretora ela passa o dia todo ali com muita gente circulando naquele ambiente, então também é necessária a máscara. Fora isso, no pátio, na quadra, no lugares ginásio, abertos. Aí lugares abertos, aí é facultativo, tanto para os colaboradores, quanto para os estudantes, para os pais, aí permanece sendo facultativo. Mas muito boa essa informação, secretário. Vacina no braço e comida no prato. Professor Cláudio Jorge. É interessante perceber nessa construção que a crise na educação básica, ela não é uma crise, é um projeto nacional de uma elite. Né? Eu gostaria de fazer esse adendo aqui. Pois não, professor. O secretário, o professor Helder, ele coloca de forma feliz nessa questão da alimentação, da dignidade. Isso não está em Marx, está em Hegel. Primeiro a alimentação, depois vem a filosofia, depois vem a educação. Para refletir essa colocação que eu vou deixar aqui agora. Claro. Sistematicamente, né? Você vai para as chamadas revoluções burguesas, vamos lá, Inglaterra e França. Você vê uma burguesia nacional, que é nacional, ela vai ter um compromisso com o desenvolvimento da educação. E por isso a Revolução Industrial, a francesa, investiram maciçamente. Contrariamente, o Brasil abre mão. Tem uma relação capital internacional, aí a questão é, esse desafio com a educação básica também não seria um desafio, uma resistência a essa elite dita nacional, secretário? Em parte sim, não tem dúvida, em parte sim. A gente que considera esses gastos excessivos, a gente que acha que esse percentual de 25% é demasiado. Lembrando que em São Paulo, esse gasto foi uma felicidade da gestão da Marta Suplicy, por pressões populares, dos movimentos sociais organizados, lá é 35% da receita operacional líquida do município de São Paulo. E São Paulo hoje é um exemplo. Por quê? Porque zerou a fila das creches. Eu estive lá em janeiro, que a gente vai trazer um projeto para implementar aqui, em bairros muito periféricos, em bairros muito pobres, uma dignidade muito grande para essas crianças. Para você ter ideia, em todo o mês de janeiro, 70% das crianças continuavam frequentando a creche. Aquela pequenininha mesmo, de 1 aninho, 2 aninhos, porque as mães são empregadas domésticas, os pais são trabalhadores, muitos têm que sair o dia inteiro, muitos saem em busca de trabalho, muitos saem para viver na informalidade, para trazer o alimento, para trazer a renda, e eles estão ali fazendo as 3 refeições, brincando. Foi incrível. Aqui também acontece na nossa rede. Nós temos uma rede muito qualificada de professores de educação infantil, com equipamentos, mas é uma luta. Quando você consegue uma conquista jurídica, institucional, você tem que se manter vigilante para não recuar.
Então, há hoje ameaças veladas e outras ameaças claras de que esse percentual é alto, de que isso gasta. Eu discordo inteiramente. Eu acho que o percentual tinha que ser maior, eu acho que os gastos tinham que ser elevados. Agora, claro, tudo com muito controle, porque isso sempre é objeto, isso é sempre ponto para aqueles que querem cometer um mal feito, para aqueles que veem oportunidade de negócio. A educação é, sim, uma área muito cobiçada, porque é um grande mercado. Nós prestamos serviço para muitas empresas que realizam na ponta aquilo para a sociedade. Eu acabei de falar do transporte escolar. O transporte escolar é um dos nossos maiores contratos que existe no município. Um contrato que ele passa por uma vigilância permanente, ele é fiscalizado. Por quê? Porque nós não temos condição de fazer um contrato, comprar ônibus, pagar motorista, que oneraria muito a folha salarial. Então a gente terceiriza, como é no país todo. Mas isso você precisa controlar e vigiar. E sempre para o gestor, isso dá muito trabalho. O gestor, às vezes, a pressão é tanta sobre ele, que às vezes poxa, eu estou deixando de fazer outras atividades para o tempo todo estar fazendo o trabalho cotidiano, em contato com outros colegas secretários, a gente se vê e diz, olha, é necessário. Se não for assim, não vai. Se não for assim, não anda. Se você não fiscalizar, cobrar da empresa, que não pode atrasar para pegar a criança. Não pode atrasar para pegar a criança. O horário é 6h15, tem que ser às 6h15. Porque aquilo prejudica a família inteira, não é só aquela criança. Professor Helder, professor Cláudio Jorge, grandes educadores, eu tenho uma percepção de que a escola, por vezes, os alunos, eles saem do ensino médio, né, chegando ali próximo já à maioridade, né, quando deixam o ensino médio, tendo que enfrentar as dificuldades que a vida vai impor a esses jovens, e às vezes eles saem sem assim, noções mínimas para como cidadão. Parece que assim, um ensino meio desconectado. O cara sai até sabendo fórmulas químicas, sabendo logo de 10 na base e tal, mas às vezes não sabe noções básicas de direito, que deveriam saber, não é? Às vezes se um irmãozinho tiver uma pequena queda em casa, não sabe como prestar um primeiro socorro. A gente não precisaria conectar melhor, professor, a escola ao mundo real, que esses cidadãos, esses jovens, eles fossem preparados também para a vida real e concreta? Olha, vou fazer uma pequena digressão. Qual é o problema, o maior problema do estímulo, da motivação da educação? Nós repetimos o tempo todo a educação é o futuro, a educação é a base, a educação é o que salva. Está correto, é isso mesmo. Esse mantra não pode ser abandonado, não. Temos que persegui-lo e continuar enfatizando. O problema é, na nossa sociedade, com a crise econômica que a gente vive, com a escassez de trabalho, com todas as dificuldades, o investimento em educação não tem sido traduzido em mobilidade e melhoria das condições de vida das famílias. Esse é o grande dilema. O estudante, quando entra no ensino superior e ele vai enfrentar o desafio do universitário, não sai da cabeça dele a pergunta o tempo todo, meu Deus, mas eu vou melhorar de vida mesmo? Que a ideia dele ali é uma profissão para melhorar de vida, né? Tá entendendo? Na cabeça dele, quando eu estava no ensino superior, minha angústia era, meu Deus, mas quando eu terminar aqui, terminar a faculdade, eu vou mesmo conseguir um emprego, eu vou melhorar de renda, eu vou melhorar de vida, será que minha vida vai poder, eu vou ter uma casa digna, eu vou poder ter um carro para me locomover, claro, algo que é normal. Eu vou ter minha biblioteca que eu possa comprar os meus livros, percebe? Eu vou poder dar uma vida digna a meus filhos. Essa angústia é a angústia de todos os nossos estudantes quando começa a chegar o ciclo para entrar na universidade. E hoje, nos últimos 4, 5 anos no Brasil, isso não tem se traduzido em melhoria da qualidade de vida. Não há certeza nenhuma de que, concluindo o ensino superior, em contexto como, por exemplo, estados como Alagoas e outros, eu vou ter assegurado uma mobilidade, uma ascensão, uma melhoria socioeconômica. Como o senhor vê essa questão, professor? Eu vejo essa questão assim, muito objetiva. É que o grande modelo da educação no Brasil ainda está vinculado a um horizonte de reprodução do capital, né? Ou seja, diga onde está a educação, que eu direi qual é o tipo de educação. Então, muitas vezes se assemelha a um shopping center. E essa perspectiva de transformação real, de consciência, desaparece do currículo. O sujeito ele se prepara para viver melhor, mas não consegue ter a ideia de coletividade. E isso, em algum momento, vai estrangular. Porque há um emprego estrutural, né? Quando eu falo, desemprego estrutural, quer dizer o seguinte,
por mais competente que a pessoa possa ser, ele mesmo assim não vai conseguir emprego. Então, é uma sociedade injusta, né? Ainda mais quando você coloca aí o preto, né? Ou seja, os subalternizados num processo histórico que até hoje, por exemplo, estamos aqui o quê? 11 da manhã. E essa população ainda não tomou o primeiro café da manhã. Então, é uma crise estrutural. E aí o Mesaros coloca, para uma crise estrutural, só resposta estrutural. E quando eu falo isso, sabe, professores, é que eu já tive a oportunidade de conversando com alunos, em palestra com eles, você fazer uma pergunta simples, né? Por exemplo, quando o voto é efetivamente obrigatório? E aí alguns jovens aos 16 anos, né? Mas aos 16 anos ainda é facultativo, não é obrigatório aos 18. Quando é que você pode se emancipar? Você está chegando perto dos 18 anos. Quando é que você pode se emancipar? E assim, coisas básicas que, infelizmente, o aluno sai sem saber. E, por vezes, ele tem decorado aqui uma fórmula matemática complexa, que nunca vai usar na vida. E o que vai fazer parte da sua rotina diária, ele desconhece. Vamos indo. Falando em prática, Cícero, o governo federal tem fomentado ao longo do tempo a questão das escolas militares. Queria saber como o professor Helder, como o professor Cláudio vê essa questão hoje das escolas militares sendo fomentadas aqui no Brasil. Peço, por favor, que de forma objetiva, professores, que está chegando quase o nosso horário. Nós levamos essa discussão para duas escolas nossas do município. Uma rechaçou a proposta de maneira autônoma, construiu o entendimento, fez assembleia com toda a comunidade, e outra aderiu à proposta, que é uma escola aqui na Cruz das Almas, a escola Padre Pinho. Tem cerca de 2 ou 3 meses que ela está participando. Tem algumas dificuldades, porque não foram repassados ainda os recursos, o programa promete o repasse de recursos, ainda não foram repassados, tem uma certa dificuldade, mas é uma escola que recebe todo o apoio do município para enfrentar os seus dilemas, os seus desafios cotidianos. Então, em outros estados tiveram adesão maior, mas ainda não há base, avaliação sobre o resultado prático dessa política no Brasil. E o senhor, professor Cláudio? Eu discordo completamente, porque o Brasil, ele primeiramente não possui uma tradição militarista. Ele tem uma influência positivista, né? Está aí, não lembra da bandeira, Ordem e Progresso, e que achatou muito a sociedade brasileira, não é? E eles queriam o quê? Desenvolvimento, né? Quando você pega DIS, quer dizer, sem envolvimento social. Esse era o modelo militarista no Brasil, da República ainda hoje. Mas, no entanto, o Brasil precisa de uma concentração, de uma centralidade. Pelo contrário, precisa de investimento na ciência. A gente está chegando ao final, professor. Queria só abordar um tema que eu acho também importante. De forma bem rápida e objetiva, por favor, professor, em virtude do nosso tempo, como é que está o BEM? O Bolsa Escola Municipal. Nós fizemos uma grande ação ano passado, durante 6 meses, foi ele o responsável pela redução substancial do abandono e da evasão escolar. Isso é um grande feito, a política cumpriu os seus objetivos, alcançou de maneira efetiva e com eficácia. O que pretendia, nós estamos fazendo alguns estudos para retorná-lo esse ano. Vai depender um pouco da arrecadação do município, já que ele é com recurso próprio e ele não entra nos 25% do desconto do artigo 212 da Constituição. Mas assim, a perspectiva de voltar a criar e realizar o Bolsa Escola Municipal. Para a gente finalizar, de vez, sei que o senhor gosta de música, né? Nas horas vagas, o que é que tem feito além de música? Eu vou da praia, gosto muito da praia, gosto muito de ver futebol, ir aos jogos, gosto de ver os jogos. Torce por quem, professor? Eu sou baiano, torço pro Bahia, mas aqui eu gosto do CSA. Tá muito bom não, né? Tá não. Nem lá, nem aqui. Não, o CSA tá bem. O CSA tá bem. O CSA tá bem. E música gosta? Gosto muito, eu sou autor de um livro sobre forró, sobre Luiz Gonzaga, gosto bastante. Conhece muito, né, na história do Luiz Gonzaga? Não toco, mas conheço bastante. Participou de um documentário? Sim, eu fui um dos curadores do documentário e do filme também, Gonzaga de Pai para Filho. Um rock and roll gosta também? Gosto, mas gosto mais de bossa nova. Um Iron Maiden, rola não? Não, gosto mais de bossa nova. Professor Cláudio Jorge, agradeço mais uma vez. O senhor, rapidamente, nas horas vagas, o que é que tem feito? Não, é um hábito, né? A leitura, enfim, mas também o cinema, né? Sempre gosto, a estética do cinema, a recepção do cinema. É muito nesse caminho mesmo. Agradeço mais uma vez a participação. Obrigado. Secretário Helder Maia, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no programa Ponte. Eu que agradeço. Contem conosco. Eu agradeço mais uma vez estar com o professor. Parabenizo pela atuação e aos colegas de bancada aqui. Sempre à disposição. Estamos à inteira disposição da imprensa alagoana. Secretário Idem, né? Meu amigo de bancada, Joãozinho. Obrigado, Cícero. Obrigado, secretário. Obrigado, professor Cláudio Jorge. Obrigado. A gente agradece a você pela audiência. Até próximo sábado.